Fala moçada, professor Daniel Colares, professor de matemática. Vamos iniciar aí o nosso curso de resolução de exercícios. E nessa primeira aula nós vamos falar de ângulos e triângulos, tá bom? Eu vou ficar com a parte de geometria bem legal para você aqui, bem calmo, bem tranquilo, nosso curso de resolução de questões. E a sistemática é mais ou menos o seguinte, pessoal. Eu vou lá, né? Você vai pegar seu PDFzinho que vai estar aí lá, junto com o seu videozinho, tá bom? E o que é que eu vou fazer? A gente vai comentar cada uma das questões e sempre que preciso, pessoal, a gente faz uma teoria bem bacana, bem legal antes da resolução. A ideia é ler a questão, fazer a interpretação dessa questão e logo em seguida a resolução. Caso a gente necessite, né, por exemplo, fazer uma informação, uma coisa ou outra, a gente faz isso depois da leitura da questão. Pessoal, primeiro a gente tem que entender o que a questão está querendo propor para a gente. Aí depois a gente vai usar a nossa objetividade, vamos usar os conhecimentos que a gente adquire durante o tempo estudando para poder fazer a solução de uma forma bem tranquila, tá bom? Aqui é sem muita conversa, tá? Nós vamos fazer o seguinte, localiza aí o teu PDFzinho e vamos para a primeira questão, tá bom? Vamos lá, vamos comigo para a primeira questão, ok? Observa bem. A primeira questão, pessoal, vamos lá aqui, ó, deixa eu localizar aqui a primeira questão para você, tá bom? Ela fala o seguinte, ela diz assim, ó, uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento, cada um construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, 2 a 2, que podem ser construídos é. Observa, pessoal, vou abrir aqui para você aqui um papelzinho branco, bem legal, tá bom? E essa questão ela trata de quê, pessoal? Essa questão, tá? Vamos pegar aqui, ó, uma canetinha azul, bem legal, tá bom? Ela trata exatamente de quê, ó? Da condição, tá bom? Da condição de existência de um triângulo, tá bom? Ela fala exatamente isso, da condição de existência de um triângulo. Daniel, e qual é a condição para que um triângulo exista? Observa bem, eu tenho aqui, ó, um triângulo, e aí eu vou colocar as medidas dele aqui, ó. Vou colocar assim, ó, A, B, C, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, esse triângulo tem lados A, B, C, tá bom? Vou aqui, ó, para melhorar aqui esse A aqui, tá? Vamos lá. Aí ele tem essa construção aqui, ó, ABC, tá bom? E o que é que eu vou dizer, ó? Eu vou dizer que um lado, pessoal, esse lado, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E ao mesmo tempo, pessoal, esse lado aqui, ele tem que ser menor do que, maior do que a diferença deles dois. Observa bem, desculpa, escrevi um A aqui, um B aqui, mas ó, é um A, tá bom? Vamos lá, ele aqui, ó, A menos C, tá bom? Observa bem, ó, esse B aqui, ó, ele tem que ser maior do que a soma, olha bem, desculpa, menor do que a soma, e ao mesmo tempo ele tem que ser maior do que a diferença. Esse aqui, ó, ele é menor, olha bem, ó, e nesse caso aqui ele vai ser o quê? Maior. Moçada, nossa questão, ela trata de quê? Presta atenção, ó. Ela fala que nós temos um triângulo cujo perímetro, 2P, é 17 centímetros. Na verdade, eu vou chamar de 17 centímetros, mas 17 palitos, tá bom? Observa, ela fala que um dos lados, eu vou dizer que é o B, por exemplo, né? Ela fala que um dos lados tem exatamente 6 centímetros. É só você olhar aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele fala que tem, ó, exatamente 17 palitos e ao mesmo tempo ela tem também aqui, um deles é quanto? 6 centímetros, um deles é 6. Então vamos lembrar de uma coisa, ó. Vamos dizer, né, que nós temos A, nós temos B e nós temos C, legal? Eu vou dizer que o B é 6 e o que acontece, pessoal? Presta atenção aqui, ó. Se o B é 6, a gente já vai concluir, ó, a gente já pode concluir que A mais C tem que ser 11, não é isso? Por quê? Porque o meu perímetro tem que ser quanto? 17.
Logo, para que A mais C seja 11, a gente tem que acontecer o seguinte, ó. O A pode ser 1 e o C pode ser 9. Olha que legal o primeiro caso. Qual é o segundo caso? O A pode ser 2 e o C, desculpa, que 11? Daniel, o que é isso, né? Não é 11 não, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. É 10, não é isso? 1 mais 10, tá? Agora, se o A for 2, o C tem que ser 9. Se o A for 3, o C tem que ser 8. Olha que legal. Se o A é 4, presta atenção, o C ele tem que ser, para ser 11, 7, não é isso? Se ele for 5, Daniel, aí ele tem que ser 6, né? Essa soma sempre tem que dar 11, né? Por quê? Porque um dos meus lados é quanto? 6. Observa que daqui para frente a gente vai apenas repetir, invertendo a ordem. 6, 5, 7, 4. E agora eu vou fazer o quê? Vamos lembrar, ó. Esse lado B, presta atenção, ó, esse lado B, ele tem que ser menor, lembra bem, ó, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, e ao mesmo tempo ele tem que ser o quê? Maior do que o módulo da diferença. É a condição de existência. E observa, ó, presta atenção aqui, ó, esse cara aqui é 6, né, porque a gente demitiu. Bora pegar o primeiro caso, ó, 1 mais 10. Se eu colocar aqui, ó, 1 mais 10, pessoal, vai dar 11, tá bom? Agora, se eu pegar aqui, ó, 1 menos 10, ou 10 menos 1, isso vai dar 9. E observa, ó, o 6, ele é menor do que o 11, mas o 6, ele não é maior do que o 9, né? Isso fura aqui, ó. Então, essa possibilidade aqui não existe. Bora para a próxima aqui, ó. 2 mais 9, vamos pegar a segunda, dá 11. Legal, bacana, né? Aqui é 6, beleza? Agora, se eu pegar a diferença, ó, 2 menos 9 aqui, ela vai dar 7, pessoal. E o que acontece, ó, 6, lembra, ó, esse cara aqui é o maior, tá? Vou riscar aqui em cima, mas vai ficar legal, ó. O 6, pessoal, ele não é maior do que 7. Então, essa possibilidade também tá fora. Observa, ó, não posso ter essa possibilidade. Vamos pro outro. 3 mais 8 é 11. Legal, tá se mantendo isso. Aqui é 6. Só que 3 menos 8, ou 8 menos 3 em módulo, vai dar 5. E observa, ó, o 6 ele é maior do que 5. Ou seja, é uma possibilidade, não é isso? Um dos lados vai ter 3 palitos, o outro vai ter 6 palitos e o outro vai ter 8 palitos. Primeira possibilidade. Vamos para a próxima. 4 mais 7, observa bem, ó, 4 mais 7, 11, beleza? Aqui vai dar 6, certo? E aí, ó, 4 menos 7 ou 7 menos 4 vai dar 3. E, pessoal, 6 é maior do que 3. Também uma outra possibilidade. E para fechar, vamos testar o último. Observa, ó, 11, beleza? Aí o que acontece? Aqui é 6, certo? E o que acontece aqui, ó? Vamos lá. 6 menos 5 dá 1, ok? E esse 1 aqui, ó, beleza? O 6 é maior do que 1. Fazendo com que essa possibilidade também exista. Ou seja, pessoal, aqui no cantinho, ó, quais são os nossos triângulos? Eu posso ter um triângulo 3, 6, 8. Eu também posso ter um triângulo 4, 6, 7. E também eu posso ter um triângulo 5, 6, 7. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades para isso, tornando o nosso item o item A. Mas, ó, só mais uma observação aqui, pessoal, ó. Cuidado, deixa eu pegar aqui uma canetinha legal, tá bom? Bem aqui, ó, vermelha, tá? Cuidado na hora da leitura aqui, ó. Esse cara você lê normal, certo? Você lê ele menor. Agora, esse cara aqui, ó, na hora que você vai ler ele, certo? Esse em relação a esse. Quando você vai ler esse, aí você lê ele maior, tá bom? É assim mesmo, tá ok? Só na hora da inversão que a gente lê ele maior, tá ok? Legal? Bacana? Pessoal, ó, presta atenção aí, ó. Vamos lá? Nossa primeira questão, pessoal, foi uma questão de quê? Desigualdade triangular, não é isso? Ele queria saber qual era a condição de existência de um triângulo. Tá certo? Bacana, legal? E aí a gente desenvolveu toda a ideia, lembrando que o perímetro era 17 e um dos lados era 6. Ora, se um dos lados era 6, a soma dos outros dois teria que dar 11, montamos as possibilidades e depois testamos na condição de existência de um triângulo. Legal? Bacana? Muito bem. Vamos para a segunda questão, tá ok? Vamos lá, vamos para a leitura da segunda questão. O que ele fala aqui, ó, na segunda questão, tá bom? Vamos lá. Observa aqui, ó.
A segunda questão, ele fala o seguinte. Na figura abaixo, o valor de y menos x, sabendo que PH é uma altura do triângulo PQR e SR é a bissetriz do ângulo R. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos para cá, não é isso? Vamos abrir aqui um título branquinho, legal, certo? Vamos lá, aqui, ó. Deixa eu fazer assim para ficar legal, tá? Aliás, eu vou logo aqui direto, tá bom? Vamos lá. Aqui, legal? Vamos lá. Atenção aqui, ó. Observa bem. Pessoal, vamos definir duas coisas importantes para essa questão. A primeira delas é a definição de altura, tá bom? E logo em seguida, também vamos definir o que é uma bissetriz, tá? São as duas coisas que a gente vai definir aqui pra gente, tá ok? Pessoal, o que é uma altura? Ora, se você vai lá e desenha um triângulo, tá bom? Ok? O que é a altura, pessoal? A altura, pessoal, é o segmento de reta que sai de um vértice e toca ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Essa é a definição da minha querida altura, tá bom? Agora, vamos para cá, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Se eu pegar um triângulo, ok? Pegar aqui um triângulo, tá bom? E vou fazer o seguinte, ó. Vou lá e traço o segmento de reta, certo? Que sai de um vértice, toca o lado oposto, mas ele divide o ângulo desse vértice em duas partes iguais, aí nós estamos diante da nossa querida bissetriz. Então observa que cada uma delas tem uma característica. A altura, ela sempre vai formar um ângulo de quanto? Aqui, ó, 90 graus. Já a bissetriz, ela vai partir o ângulo em duas partes iguais, tá bom? Agora, quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Um detalhe bem legal. Deixa eu pegar aqui uma caneta bacana aqui, ó. Vamos lembrar de duas coisas importantes. Primeiro, quando você tem um triângulo, não esquece disso, né? E aí você vai ter os três ângulos internos, né? Eu quero lembrar a vocês que a soma dos três ângulos internos, ou seja, A mais B mais C, ela tem que ser quanto? 180 graus, tá? Não esquece disso, tá bom? Essa é uma coisa importante dentro da questão da geometria. E outra coisa, né, que você tem que perceber muito quando você trabalha em triângulos, né, e seria uma boa saída de muitas questões, seria o seguinte. Observa bem, ó. Aqui, pessoal, estou traçando os três ângulos internos. Está aqui o B, vamos supor, né? Fazer igualzinho de cima, tá bom? Está aqui o A e está aqui o C, certo? Daniel, e essa pontinha fora aí? Ó, essa pontinha fora aqui, pessoal, é o ângulo externo, tá bom? Eu vou dizer aqui, ó, ele é o ângulo externo. E o que é que diz o teorema do ângulo externo? O teorema do ângulo externo diz o seguinte: o ângulo externo é a soma dos internos não vizinhos dele. Observa, pessoal, que o B aqui, ó, o B, ele é o vizinho do meu ângulo externo, né? Vou colocar aqui numa linguagem bem simples, ele é o vizinho. Então lembra, ó, o externo, ele é a soma dos internos que não são vizinhos dele. Então foi o seguinte, eu tiro o vizinho, e o que é que sobra para mim? Sobra A mais C. Ou seja, ó, o externo é a soma dos internos que não são vizinhos dele. É claro que no texto, pessoal, ele não utiliza a palavra vizinho, ele utiliza a palavra adjacente, tá ok? Vamos voltar para a questão? Bora ver lá o que acontece lá na questão, vamos lá? Vamos ler novamente, ele fala assim, ó, na figura abaixo, o valor de y menos x, sabendo que PH é uma altura do triângulo PQR e SR é a bissetriz do ângulo R, tá bom? Vamos para a bissetriz, pessoal, SR, vamos olhar o SR aí, ó. Se você olhar, como ele diz que é bissetriz, eu posso afirmar o seguinte, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são exatamente o quê? Iguais. Porque é essa a função da bissetriz, tá bom? Esse ângulo e esse ângulo aqui são iguais. Observa também que bem aqui, ó, nós temos o seguinte, ó. Como esse ângulo aqui é 40, observa bem, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá, ó. Como esse ângulo aqui, ele é 40, certo? Ó? Como ele é 40.
e esse aqui, bem aqui embaixo, é 90, dentro do triângulo PHR, nós já temos 40 com 90, 130. Ou seja, ó, tá faltando 50. Ou seja, vai ser 25 para cá. Deixa eu fazer aqui melhor, tá bom? Deixa eu apagar aqui para ficar uma coisa mais bacana aqui, ó. Vamos lá. Posso dizer assim, ó, que aqui, ó, é 25, tudo bem? E aqui embaixo também é quanto? 25. Ó, que legal. Vou apagar aqui para que você possa enxergar melhor o triângulo. Nós estamos trabalhando dentro desse triângulo aqui, ó. E observa, ó, eu marquei esses dois pontos aqui, ó. O 40, aqui, ó. E o 90 aqui embaixo, tá bom? 40 com 90, 130, falta 25. Se você olhar dentro desse triângulo onde está o Y, nós já temos 40 com 25. Ora, pessoal, 40 com 25, certo? Isso vai dar 65. 65 para 180, a soma tem que dar 180. Quanto é que vai dar isso? Se eu tenho 65 para 180, aqui tem que ser quanto? Ó, 115. Para a gente poder fechar os 180. E da mesma forma, né? Vamos aqui, só dar uma ajeitada aqui, ó. E da mesma forma, 90 com 25, observa bem aqui, ó. 90 com 25, 115. 115 para 180, falta exatamente quanto também aqui, ó? 65. Logo, pessoal, como ele quer o valor de y menos x, logo vai ser quanto? 115 menos 65. Ora, pessoal, 115 menos 65, a gente vai ter 50 graus. Logo, o item correto será o item C, de casa. Legal? Bacana? Observa bem. Pessoal, segunda questão, tranquilo, bem legal, bem bacana, fácil, tá bom? São conceitos básicos. Lembra que a nossa aula está falando de quê? Ângulos e triângulos, mas é aquela parte bem básica. Vimos condição de existência, já vimos o que é uma altura, já vimos o que é uma bissetriz. E agora vamos partir para a terceira questão. Vamos lá. Vamos para a leitura da terceira questão. Ele fala o seguinte. Se você olhar aí, ó, a terceira questão, ela fala assim. No triângulo OYZ, os lados, olha bem, ó, triângulo, deixa eu vir para cá, ó, triângulo OYZ. Os lados OY e OZ têm medidas iguais. Bom, vou voltar aqui, tá? Bem legal e vou dizer uma coisa para vocês, tá bom? Preste atenção. Moçada, nesse tipo de questão, tratando da banca UES, né? Questão de vestibular, você tem que pensar o seguinte, presta bem atenção. A leitura e a construção da figura são essenciais. Se você conseguir fazer essa junção, leitura, construção da figura, você vai ter 50% da questão na sua mão. E depois? Depois é só seus conhecimentos básicos, né? Que a gente trata como altura, bissetriz, tal, isósceles, tal, e etc. E paciência para fechar a questão. Mas, ó, leitura e construção da questão são essenciais. Vamos lá, volta para o texto. O que ele fala aqui, ó? Ele falou, pessoal, que quando você construir um triângulo, ó, que é o triângulo OYZ, certo? E aí eu vou colocar o O aqui em cima. Observa, ó. Vou colocar o Y aqui embaixo. E vou colocar o Z aqui, certo? Ele fala que os lados OY e OZ são iguais. Ou seja, esse lado aqui e esse lado aqui são iguais. O que ele quer dizer com isso? Pessoal, como ele está dizendo que os dois lados são iguais, ele já me garantiu que o OYZ, ou seja, que o triângulo OYZ, ele é um triângulo isósceles, tá bom? E a gente sabe que o triângulo isósceles ele tem dois ângulos iguais. Continuando nossa leitura, ele fala assim, ó, se V é um ponto do lado OZ, ó, o V vai ser um ponto do lado OZ, tal que os segmentos YV, VO
e YZ têm a mesma medida. Observa bem aqui, ó, vamos para cá, né? Vamos fazer essa medição aí. Ora, vou colocar o V bem aqui, ó. Tá? Colocar ele aqui. Aí observa, ele tá falando o quê, ó? Ele tá falando, deixa eu pegar aqui um pincel com a outra cor aqui legal. Pronto, aqui, ó, preto, tá? Observa, ó, ele tá dizendo o quê, ó? Que OV, que mais? YV. E quem mais aqui, ó? YZ são iguais, tá bom? Ele está dizendo que essas três medidas são iguais. Então vamos lá. Ele pergunta assim, ó, qual a medida do ângulo YOZ? Ou seja, ele quer esse cara bem aqui, ó. Ele quer o YZ, certo? Olha bem, vamos lá, vamos para a construção da questão agora. Vamos fechar ela. Observa, ó. Pessoal, se aqui for x, né? Bem aqui também será x. O motivo é bem simples. Ó, se esse lado é igual a esse, os dois ângulos são iguais porque o triângulo é isósceles. Por outro lado, pessoal, se você pensar, olha bem, ó, esse cara bem aqui, ele é externo desse cara aqui de dentro, ó, ele é externo. Logo, o externo é a soma dos internos não vizinhos dele, ou seja, bem aqui é 2x. Ora, se aqui é 2x e esse lado aqui é igual a esse, logo esse ângulo aqui é quanto? 2x. Porque eu tenho que ter ângulos iguais, legal? E lembra, pessoal, lá no início que ele fala que o OYZ é isósceles, ou seja, é que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui tem que ser iguais. Logo, se esse é 2x, esse bem aqui também tem que ser x para fechar o 2x aqui de um lado e 2x do outro. Olha que legal o que aconteceu agora. Vamos voltar aqui, ó. Observa, ó. Quando eu somo aqui, ó, x. Quando eu somo aqui, ó, 2x. E quando eu somo aqui, ó, 2x, ou seja, quando eu somar x mais 2x mais 2x, eu vou ter como final quanto? 180, porque a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Logo, pessoal, 5x é igual a 180, ou seja, x vai ser 180 dividido por 5, finalizando x igual a 36 graus. Resposta correta, C de casa. Legal? Olha bem, pessoal, conceitos de triângulo isósceles, ó. Vamos para mim. Se dois lados são iguais, o terceiro lado aqui embaixo, ó, é diferente. E esse terceiro lado no triângulo isósceles que é diferente, a gente chama ele de base. E a propriedade fala o seguinte, os ângulos da base são iguais. Foi a ideia que a gente utilizou ali. Mais quem? Mais teorema do ângulo externo e teorema do ângulo interno, finalizando a questão. Tá ok? E para isso ficar bem legal, vamos encerrar nossa aula aqui, ó, bem bacana. Olha aí tua quarta questão. Vamos lá, vamos para a quarta, tá bom? O que é que ele fala aqui, ó, na quarta questão? Ele fala o seguinte, ele diz assim, ó, seja o VW um triângulo isósceles. Ó, ele já comentou isso pra gente, ó. Nesse caso, especificamente, ele já falou, ó, o VW aqui é o quê? É um triângulo isósceles. Detalhe, ó, com base VW aqui, ó. O que é que isso quer dizer, pessoal? Vamos fazer o desenho aqui, ó, pra gente ver isso bem legal. Ele já afirmou uma coisa bacana pra gente, ó. Ele fala o seguinte, triângulo, ó, triângulo, né? Bora colocar aqui as medidas, né? No caso aqui, ó, vai ser o VW aqui do outro lado, tá bom? Observe, ele já falou que esse cara aqui, ó, embaixo é a base. Vou colocar bem aqui assim, ó, que esse cara aqui é a base, tá? Só fazer assim, ó. Tá vendo aí que ele é a base? E ele fala o que mais, ó? Que EF, dois pontos, um do lado o V, eu vou colocar o E aqui pra gente lembrar, que é aqui desse lado, ó, o V, certo? E o F é do lado o W aqui, ó. Um desse lado aqui e o outro desse. Respectivamente, tais que as medidas
VW, WE, EF e FU são iguais. Então bora começar esse negócio, tá bom? Observa bem, ó. Vamos pra cá, tá? Ele fala o seguinte, ó. VW, tá aqui o primeiro, ó. Deixa eu pegar a caneta preta aqui, ó. Vamos lá, ó. Esse cara aqui, ó. VW é igual aqui, ó. VW, tá? Aqui, ó. Que esse primeiro cara aqui, ó. Aí ele vai ser igual ao WE. O E é um ponto daqui, ó. Então eu vou marcar um ponto bem aqui, ó, por exemplo. Aí eu vou marcar aqui de preto, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui vai ser quem? O E. Certo? Deixa eu dar uma consertada aqui legal, aqui, ó. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Certo? Deixa eu fazer o azul aqui para ficar bonitinho também. Vamos lá. Ficou pior do que antes, mas tudo bem. Acontece nas melhores famílias, né? Vai lá. Aí esse cara aqui, ó, é o E, certo? Vamos lá. Esse cara aqui é o E, certo? Voltando a pegar o preto novamente. Aí ele fala, ó, WE aqui. Aí é F. Aqui, ó, esse cara aqui vai ser o F. E para fechar, ele diz que o FU também são iguais. Aqui, ó. O FU é esse cara aqui, ó, para fechar. Certo? Legal, vamos lá. Deixa eu apagar esse F aqui e vamos apagar esse F aqui. Aí ele fala assim, ó, nessas condições, pode-se afirmar corretamente que o ângulo... Aqui, ó. VW é. Cadê o VW aí, ó? Vamos lá. Tá aqui, ó. VUW. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos pegar o vermelho bem aqui, ó. Certo? Vamos lá. Esse cara aqui, ó, é o que eu quero, tá bom? Pessoal, se esse cara aqui é X, olha bem, ó. Esse cara aqui também é X. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. Olha que legal. Em compensação, esse cara bem aqui é 2x. Motivo, esse cara aqui, ele é o que desse aqui, ó? Ângulo externo. Aí o que acontece, ó? Se esse é 2x, esse também é 2x. Motivo, ó, esse lado é igual a esse. Agora, se na questão você não consegue observar que esse cara aqui, ó, esse, tá? Observa, ó, ele é externo desse triângulo aqui. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ele é externo desse cara aqui, ó. Observa que ele tá fora dele aí, ó. Tá vendo, ó? Ele é fora dele. E o externo é a soma de quem, ó? Desse cara aqui, ó, do x com esse cara aqui de baixo, 2x. Ou seja, esse cara aqui é 3x. Vou colocar lá uma setinha, ó, de amarelo indicando, ó, eu somei esse e esse, tá bom? Observa, ó. Eles dois aqui, ó, são externos desse. E para fechar, como esse lado aqui é igual a esse, logo esse ângulo aqui também é quanto? 3x. Ora, pessoal, no começo da questão, ele falou que a base é VW, né? Ora, como aqui é 3x, do outro lado aqui também tem que ser 3x. Logo esse ângulozinho bem aqui, ele é x. Para fechar a questão, ó, vamos lá. X mais 3x mais 3x tem que dar 180. Vamos somar direto logo. 3x com 3x com mais x, 7x igual a 180. Ora, pessoal, 7x igual a 180, x é igual a 180 dividido por 7, e aí você faz a continha lá no cantinho aqui, ó. 180 por 7 dá 2, 2 vezes 7, 14, sobra 4, não é isso? 40, aí aqui vai dar 5, 5 vezes 7, 25, 35, sobra 5, você coloca um zero aqui, coloca uma vírgula, e ele vai dar aproximadamente 25,7 graus. Ora, se você fizer isso, olhar aqui, ele vai ser um número maior do que 25 e menor do que 27. Ok? Legal? Bacana? Tranquilo? Pessoal, primeira aula era uma aula básica, né? Uma aula para você entender o que era ângulo, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, triângulo, isósceles, altura, bissetriz. Dá uma olhada bem legal no vídeo, né? Se você foi muito apressadamente aí, passou muito rapidamente, volta, trava, dá uma olhada na ideia, tá bom? Guarda essas condições básicas que a gente apresentou na primeira aula, que elas vão ser muito importantes para você, tá ok? Moçada, bons estudos e até a próxima.